Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Cipriano, eu sou coordenador do curso de jornalismo da PUC São Paulo e eu tô aqui para contar um pouco para vocês sobre o curso e sobre a profissão. Primeiro, sobre o curso de jornalismo da PUC é um curso já bastante tradicional, eu mesmo estudei nele nos anos 80, então me formei há 30 anos e durante 15 anos trabalhei na Folha. Grande parte dos professores do nosso curso são profissionais que estão no mercado, né? A gente tem o Leonardo Sakamoto, que é um professor que tem uma ONG chamada Repórter Brasil e que tem um trabalho muito importante de denúncia de trabalho escravo. Nós temos a Poliana Ferrari, que é uma professora que trabalhou em vários veículos de comunicação e hoje se dedica à questão da checagem de informações. Nós temos a professora Ana Feldman, que trabalhou em veículos alternativos. Nós temos o professor Cristiano, que é fotógrafo e que tem um trabalho intenso em fotografia. Assim como nós temos a Djamila Ribeiro, agora, desde 2020, que estudou jornalismo um tempo, depois acabou se formando em filosofia, tem todo um trabalho essencial sobre a questão do racismo. Ela escreveu o Pequeno Manual Antirracista e ela está como professora convidada da PUC desde 2020. Portanto, eu acho que a gente tem uma questão que é muito importante da vinculação com o mercado, ou seja, nós temos professores que têm experiência. Eu mesmo trabalhei na Folha durante 15 anos como repórter e depois como crítico de arte, mas digamos que esse vínculo com o mercado ele tem um outro lado, que é o lado da própria função da academia, ou seja, de fazer um trabalho crítico em relação a essa produção do mercado. E muitos de nós temos essa questão crítica, e as disciplinas que preparam os alunos e as alunas para o jornalismo, elas envolvem e elas trabalham com essas duas vertentes, né? De preparar para a ação, para o mercado, e aí quando eu falo mercado, tanto faz, né, um grande veículo como um veículo alternativo, mas para atuar criticamente, né? A gente sabe que essa geração nova que está entrando, ela é uma geração que já é formada dentro de uma outra forma de linguagem, que a minha geração, por exemplo, né? Essa é a geração totalmente digital, e com certeza isso tem importância, porque é um momento de se repensar o jornalismo. E o curso, o ano passado, em 2020, estreou um novo projeto pedagógico antenado com essas questões dessa necessidade de se repensar o jornalismo. Então, nós escolhemos várias disciplinas novas para trabalhar no curso, essas questões, desde checagem de fatos, como jornalismo de dados, por exemplo, e disciplinas que contextualizam. A gente não tinha história da imprensa, a gente passou a ter desde o ano passado, e essas disciplinas novas, elas se somam a outras que a gente já tem mais tradição de dar no curso e que preparam alunas e alunas para atuarem dentro desse momento de grande transformação. Além disso, a gente está na PUC, e a PUC é uma universidade, né? Eu acho que é diferente de outros cursos que são cursos de uma faculdade, por exemplo, né? Por quê? Porque uma universidade, ela pressupõe muitas faculdades e ela pressupõe uma grande diversidade de pensamento, né? Nós temos faculdade de ciências sociais, nós temos faculdade de economia, nós temos faculdade de direito, e professores dessas faculdades dão aula no nosso curso. Aliás, o nosso curso ele é organizado de uma maneira transdisciplinar para que em cada semestre uma temática específica seja desenvolvida, né? No primeiro ano isso acontece em 2 semestres, a gente trabalha com o binômio política e sociedade, então nós vamos ter várias disciplinas da área de ciências sociais, da área da geografia, por exemplo, que vão estar pensando o contexto, né, que a gente vive. Então, história contemporânea, conflitos sociais, questões que são essenciais para dar um embasamento, né, fundamentos de sociologia, para o aluno e a aluna entenderem, né, onde nós estamos nos situando.
E isso é importante porque depois a gente vai ter outros desdobramentos. Então, por exemplo, no terceiro semestre a gente vai trabalhar com cultura, no quarto semestre com ciência e tecnologia, no quinto semestre com economia. Ou seja, vão ser temáticas que vão ser aprofundadas de maneira transdisciplinar. Então, as disciplinas teóricas vão estar dando embasamento, mas as oficinas de produção elas vão ajudar os alunos e as alunas a produzirem matérias, né, nessas áreas todas. Cultura, que é uma área hoje em dia que tem uma grande procura, ela está no terceiro semestre, como eu falei, e ela é complementada por disciplinas como cultura e antropologia, arte contemporânea. Então é uma forma da gente fazer um diferencial, digamos assim, né? Porque uma dos chavões, digamos assim, de se falar do jornalismo é que o jornalista ele é um especialista em tudo. E o que a gente está tentando é apontar para algumas áreas que são essenciais para que a gente dê um embasamento melhor. Além disso, a gente também está atualmente trabalhando com áreas mais procuradas também, por exemplo, o jornalismo esportivo. A gente não tinha uma disciplina de jornalismo esportivo e a gente tem uma disciplina de jornalismo esportivo. Então, isso agora é importante porque existe uma demanda muito grande e nós temos muitos alunos e alunas que saíram da PUC e que foram trabalhar exatamente nessa área. Então, a gente já tem uma tradição, nós temos um veículo que é feito pelos próprios alunos e alunas, o Contra-Ataque, e o Contra-Ataque ele se dedica a falar exatamente da questão do esporte sob um ponto de vista mais social, né? Ele tem podcasts, ele tem um perfil no Instagram, ele é uma multiplataforma, isso é muito legal, né? E o Contra-Ataque ele é uma espécie de filhote do Contraponto, que é o nosso jornal laboratório, que já existe há mais de 20 anos e que também é feito de forma coletiva. Ele não faz parte de uma disciplina, mas ele é organizado por alunas e alunos a partir da coordenação da professora Ana Feldman, né? Isso também é importante dizer porque eu acho que outra das vantagens de se estar numa universidade é porque as atividades elas acontecem de uma maneira muito ampla. Você não tem só as disciplinas formais, mas você tem muitas atividades que são extracurriculares, né? A PUC ela sempre tem palestras interessantes, semanas acadêmicas, eventos, e portanto tudo isso também vale para a nossa carga horária, né? Desde que o aluno e a aluna apresentem os comprovantes de participação nesses eventos. Então eu acho que é muito importante, né, a gente perceber como estar numa universidade faz parte de uma maneira de pensar a formação que é muito ampla, né? Que não diz respeito apenas ao jornalismo, apesar, claro, que o jornalismo é a nossa essência, mas não adianta a gente formar jornalistas se não formar também cidadãos, né? Eu acho que um dos dados essenciais da profissão é que o jornalismo trabalha com um elemento básico da sociedade, que é a informação. E aí, nesse ponto, eu já consigo entrar também nessa segunda questão que me pediram para falar aqui, que é exatamente do momento profissional do jornalista, da jornalista. O que eu posso dizer é que a gente está, de fato, no momento onde nunca houve tantos veículos, né? A internet ela trouxe uma porta e uma possibilidade muito grande para que todo mundo pudesse se dedicar a essa questão, muitas vezes de maneira independente. Nós temos muitos alunas e alunos que criaram seus próprios veículos, né? O Me Explica, por exemplo, que é do Diogo, é um desses veículos e ele vive disso, independente, né? Então, é um momento muito interessante. Ao mesmo tempo, a gente tem, né, um fortalecimento dos jornais e dos veículos de comunicação. Nós passamos aqui pela pandemia, estamos passando, e uma das certezas que nós temos é que ciência e jornalismo são essenciais para a sociedade, né? Não adianta a gente querer combater uma pandemia como a que nós estamos passando sem nós termos informações corretas e sem a ciência se manifestar em sua plenitude, né? E isso tem sido muito importante, né? Graças aos jornais
e é um conglomerado de jornais que nós sabemos diariamente quantas pessoas, né, estão morrendo de Covid. E isso deveria ser uma informação governamental, mas infelizmente o governo não dá conta, e não só não dá conta, como se opõe a divulgar essas informações. E o jornalismo mostrou que ele é capaz de fazer isso, né? Isso que a gente está vendo, essa ressurreição quase do jornalismo, não é só no Brasil, ela acontece no mundo inteiro, né? A gente pode observar nos Estados Unidos, por exemplo, durante a era Trump, como o New York Times se fortaleceu como jornal, como ampliou as suas vendas, as suas assinaturas, e como isso trouxe, né, um novo momento para o jornalismo. Só que o jornalismo hoje em dia ele também está se transformando, e de uma maneira muito positiva, né? Quando eu me formei, como eu falei, há 30 anos, nós não tínhamos praticamente negros e negras nos veículos de comunicação, nós tínhamos pouquíssimas mulheres apresentadoras, e isso hoje é uma grande transformação, né? Nós temos muitos jornalistas negros e negras que estão ingressando na profissão, em parte graças a programas como o ProUni, por exemplo, que trouxeram para a universidade estudantes que antigamente não tinham tanto acesso, mas existe um interesse dos veículos de comunicação em se tornarem mais representativos, né? Não por acaso a Folha fez um programa de trainee que é apenas para negras e negros, e a gente tem visto essa demanda crescer dentro dos veículos de comunicação. Então, eu acho que, claro, isso é pressão da sociedade, isso não é porque os jornais são bonzinhos, isso é porque representatividade é essencial. Nós vivemos num país que a maioria é negra, e isso não era refletido dentro dos veículos de comunicação, e agora a gente vê que isso está acontecendo, né? Então, claro que é um início, não quero também parecer que já vivemos numa democracia representativa dentro dos veículos de comunicação, mas é uma demanda, e isso é um momento muito importante, né? Então, questões de raça, questões de sexualidade, de gênero, elas têm sido abordadas de uma maneira muito intensas pelos jornais, e é um momento muito legal para se participar disso, né? Para se participar dessa nova, dessa transformação que as mídias estão passando, para estar atuantes e para ajudar a esse novo momento, né? Eu acho que essas novas gerações que estão entrando agora, elas têm essa função de repensar os veículos de comunicação, de trazerem questões como sustentabilidade, que a minha geração também não tinha essa preocupação com o meio ambiente, por exemplo. O objetivo da gente lá atrás, todo mundo queria ter carro, e eu acho que hoje carro ele está em questionamento, né? Você ter um veículo, porque as bicicletas, por exemplo, são formas de comunicação, de transporte, na verdade, muito eficazes. E isso tudo eu estou apontando aqui para um caráter de uma renovação, né, do pensamento. E o jornalismo ele está muito dentro desse novo momento, e por isso eu acho que o meio profissional ele é muito favorável, né? Ele é favorável. Nós temos no curso uma procura muito grande por estagiários do jornalismo. Dentro da universidade, o jornalismo é o curso que mais consegue colocar estudantes em estágio. Isso é muito legal, exatamente porque existe essa demanda, né, de um pensamento mais jovem, mais fresco, que saiba dialogar com as redes sociais, mas que não seja simplesmente para mimetizar as redes sociais, né? Isso que eu acho importante. Não se trata aqui só de arrumar gente para fazer trabalhos que sejam mecânicos, digamos assim, mas é de gente capaz de repensar esse meio, de repensar o jornalismo, de repensar essa linguagem. No curso nós damos os instrumentos para isso, nós explicamos o que é a linguagem jornalística de forma muito explícita, e a gente está muito feliz que existe essa transformação na profissão, e que nós estamos conseguindo colocar muita gente em cargos importantes, em grandes veículos, para repensar. E termino aqui com um exemplo. A gente tem os TCCs do curso, que tem tido grande repercussão, né? Eu vou falar do João Abel, que é um aluno que fez um livro-reportagem chamado Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, e que teve uma repercussão imensa, né? Então, um trabalho de TCC, que foi publicado em livro no ano seguinte, que está na segunda edição, que a Folha chamou para as suas comemorações de 100 anos, ele reverberou, e é isso que nós pretendemos, né? Que o que a gente
pensa na universidade tenha uma importância na sociedade. Então, convido vocês a conhecerem o nosso curso.